Bom, pessoal que frequenta o blog do Ernesto, vamos começar uma videoaula onde eu vou baixar a versão mais nova do Photoshop, uma versão de avaliação que você pode instalar e desfrutar por 30 dias. Se você gostar do programa, você pode aderir ao sistema da Adobe e pagar um aluguel por esse software, um aluguel mensal, e continuar a ter ele permanentemente na sua máquina. Primeira coisa que eu vou fazer, vou até o site da Adobe no Brasil, www.adobe.com.br. Aqui no site da Adobe, a primeira coisa que eles vão fazer é uma grande propaganda do sistema de nuvem deles, que na verdade não é nuvem. Os softwares estão todos disponíveis agora na internet, e se você for assinante, em qualquer lugar você pode baixar e instalar ele no seu computador e rodar a partir do seu computador. A única coisa que tem na nuvem é que pelo menos uma vez a cada 30 dias ele precisa conversar com a Adobe para perguntar se a sua licença está válida. Mas a Adobe permite que você abaixe qualquer programa e faça uso dele durante 30 dias para avaliação, para saber se você gosta ou não do programa. Então, nós vamos a baixar e tem aqui a opção avaliações do produto. A gente vê todos os programas que estão disponíveis para serem avaliados, e no nosso caso a gente quer ver o Photoshop. Eu tenho uma opção aqui, testar. Antes que ele permita que eu faça qualquer tipo de avaliação, ele vai pedir para que você se cadastre na nuvem deles. Então tem aqui, ó, faça o logon na Creative Cloud. E aqui eu estou na tela para fazer o logon na Creative Cloud. Você vai fazer o logon com a sua identificação, com o seu ID na Adobe, que é o endereço que você registrou, e a sua senha você tem a opção de pedir para se manter conectado. Se você nunca esteve aqui, você pode clicar em começar, ele vai fazer propaganda do que está disponível. Você pode alugar o Photoshop por R$ 44 por mês atualmente, ou todos os programas que estão marcados aqui por R$ 109 por mês. Se você já é cliente da Adobe, você tem um substancial desconto para largar o formato de cobrança que você tinha antigamente, que você comprava o software e usava indefinidamente, para migrar por esse sistema de aluguel. Eu quero avaliar, eu vou no gratuito. Aqui, se você não tem o seu ID da Adobe, você vai digitar o seu nome aqui, João, o sobrenome, Silva, em que dia você nasceu. Você é um brasileiro que teve a felicidade de nascer no dia 7 de setembro do ano de 1990. Então você é um João da Silva que, enquanto eu estou fazendo essa aula, vai fazer 23 anos no próximo dia 7 de setembro. Aqui eu escreveria o e-mail, João Silva @meuprovedor.com.br. Eu digito a senha que eu quero ter na Adobe Creative Cloud. Ele pede para eu repetir a senha e ele clica em criar. Se você, como no meu caso, já tem o seu ID na Adobe, tudo que você tem que fazer é digitar o seu ID na Adobe, que no meu caso é Ernesto
pereiralopes@gmail.com. E a minha senha. E eu falo que eu quero me manter conectado e entro. A minha pasta está vazia, porque eu ainda não baixei nada na Creative Cloud, e eu vou para o meu centro de download. Aqui eles vão colocar os programas que estão em destaque, o Photoshop e o Illustrator, ambos altamente recomendados, e outros programas que você pode baixar para testar. No nosso caso, eu estou procurando o Photoshop, eu clico em baixar. Como eu quero saber como o programa se comporta, porque eu não sei se o Photoshop é um bom programa ou não, eu clico em baixar avaliação. Como eu disse no começo, eu estou usando o Internet Explorer única e exclusivamente porque é o navegador padrão do sistema, mas você pode estar navegando com o que você quiser. Eu no Internet Explorer tenho a opção aqui de salvar. Ele faz uma verificação de segurança. Eu posso pedir para exibir o download e ele baixou, na verdade, um gerenciador de downloads da Adobe. Você não faz o download direto. A Adobe quer ter um controle sobre o que você baixou. Então, a hora que você baixou o instalador da Creative Cloud, você pode dar um executar. Ele vai inicializar o instalador da Adobe. Através de um milagre da edição, o meu download é extremamente rápido, porque eu fiz um corte para que você não tivesse que ficar esperando eu baixar o programa. Ele baixa e vai começar a fazer a instalação dos programas que ele mesmo baixou. Muito bem, ele acabou a instalação e ele está fazendo um acesso ao Creative Cloud. A primeira coisa que ele vai pedir sempre para mim é para eu me identificar junto a Adobe Systems. E o meu login é Ernesto Pereira Lopes. Meu e-mail. E eu entro na Adobe. Ele pede para eu aceitar um contrato. Esse contrato está em português. Você, como todo bom usuário e instalador de programa, vai ler todas as linhas e consultar seu advogado antes. E aceitar. Nesse momento, ele cai na lista de programas que está disponível na nuvem. Como a gente selecionou anteriormente, ele já está instalando para mim o Adobe Photoshop CC Creative Cloud, que para o brasileiro fica uma coisa extremamente engraçada, esse CC, mas através de mais um milagre da edição, eu vou dar um pulo e você já vai ter o Photoshop totalmente baixado. Já atingimos 30%. A hora que o arquivo acaba de chegar, ele extrai o arquivo, que na verdade ele trouxe uma cópia compactada, um payload, como dizem na Adobe, e essa cópia vai ser extraída automaticamente dentro do seu computador. Sempre lembrando que o download é proporcional à sua velocidade de internet. Esse arquivo com certeza tem mais de 1 GB. E a velocidade do seu computador também na hora de extrair, porque ele usa o seu processador para fazer as contas matemáticas e extrair o pacote autoarquivado. Terminando o processo de extração, praticamente terminando, o Photoshop está instalado. Simples, não fez nenhuma pergunta, abaixou sozinho, se auto-extraiu, se auto-instalou. Como podemos ver, no programa de controle da nuvem criativa da Adobe, consta Photoshop Creative Cloud
atualizado. Eu posso agora fechar esse controlador e posso fechar o meu gerenciador de downloads. Como também não vou mais usar o navegador, posso fechar meu navegador. Estou de volta na minha tela do Windows, onde ele colocou o gerenciador da Creative Cloud, caso eu queira baixar outros aplicativos para testar. E agora, pela primeira vez, eu vou rodar meu Photoshop, que já está aqui, mas se você colocar em todos os programas, você vai ver que ele instalou duas versões. Uma versão, se você tem um sistema de 64 bits, ele colocou um sistema compatível para você, mas ele também instala uma versão para quem tem sistemas de 32 bits. Aqui vale lembrar que muita gente fez um grande investimento em plugins, em acessórios para o Photoshop, que somados os custos às vezes ultrapassa o preço do próprio Photoshop, para que essas pessoas que trabalham com design não percam esses aplicativos que eles têm comprado, ou enquanto eles não fazem atualização para sistemas mais novos, a Adobe disponibiliza duas versões do Photoshop. Você podendo escolher e operando o sistema de 64 bits, opte pela versão mais nova e mais rápida, compatível com o seu sistema. Antes de você começar a usar o programa, ele vai pedir para você entrar com o seu ID na nuvem criativa. Como eu fiz a instalação a partir deste meu login, ele já está deduzindo que eu sou essa pessoa. Se por acaso você estiver se instalando para um amigo, alguma coisa, você tem a opção de trocar o seu ID da Adobe, mas eu vou falar que eu quero entrar. Ele avisa que ele está preparando uma avaliação e que eu tenho 30 dias para usar. Eu tenho um botão aqui, iniciar versão de avaliação, vou clicar. O Photoshop está sendo lançado. E pronto. Tem uma versão perfeitamente funcional do Photoshop, com todos os recursos, inclusive os mais avançados de 3D, prontos para serem usados. Se eu vier sobre o Photoshop, ele vai dizer que eu estou usando a versão 14.04 para sistemas de 64 bits, e agora o Photoshop se chama Adobe Photoshop CC, Creative Cloud. Você pode agora abrir suas fotos. Eu estou usando uma tela padrão do Windows que eu carreguei, vem como uma amostra de imagem, ela não está em zoom. Eu estou usando alguns atalhos para navegar pelo Photoshop, que em alguns tutoriais futuros eu vou ensinar algumas dicas, como por exemplo fazer o coitadinho não ter esse olho. Mas é isso, Photoshop instalado, funcionando, 30 dias para você desfrutar. A partir do momento em que você não quiser mais usar o Photoshop, ele vai morrer, você não vai conseguir rodar. É sempre bom lembrar para quem está em sistemas Windows que você pode vir ao painel de controle e clicar em desinstalar um programa e tirar o programa que estiver te incomodando ou ocupando espaço. Ou, se você preferir, aderir ao sistema da Adobe e começar a utilizar o programa de edição de imagens mais famoso do mundo, o Adobe Photoshop. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Pereira Lopes Multimídia. Vídeo em alta definição.